Existe um padrão que atravessa a história, mas raramente é analisado com a seriedade que exige. Algumas das mentes mais capazes que já existiram não apenas pensavam de forma diferente. Elas se afastavam, não como gesto deliberado, nem como excentricidade, mas como consequência. À medida que a compreensão se aprofunda, algo se altera na forma como o mundo é percebido. Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais rigorosos e impiedosos do século XIX, passou décadas tentando compreender exatamente esse fenômeno. E a conclusão a que chegou não era reconfortante para ninguém. Para Schopenhauer, o isolamento é uma consequência da inteligência. E entender por que ele acontece exige que abandonemos tanto a autocomiseração quanto a arrogância e olhemos para a estrutura da mente humana com a frieza que o próprio filósofo exigia de si mesmo. Nikola Tesla passou os últimos anos de sua vida em um quarto de hotel em Nova York. Recusava jantares, evitava apertos de mão, limitava ao mínimo o contato com outras pessoas. O mundo via isso como excentricidade. Tesla via como condição de trabalho. Isaac Newton passou 2 anos em isolamento durante a Grande Peste de Londres, entre 1665 e 1667. Foi nesse período que desenvolveu o cálculo diferencial, formulou a teoria da gravitação universal e estabeleceu as bases da óptica moderna. 2 anos sozinho. 3 das maiores revoluções na história da ciência ocidental. Emily Dickinson mal saía de casa nas últimas décadas de sua vida. Escreveu mais de 1.800 poemas, dos quais menos de uma dúzia foram publicados enquanto ela era viva. O mundo só compreendeu o que ela havia feito depois que ela não estava mais aqui para explicar. Albert Einstein dizia abertamente que preferia horas de silêncio à companhia de pessoas que não compartilhavam sua obsessão por problemas, não como provocação, como fato. O que esses casos têm em comum não é genialidade, pelo menos não apenas isso. O que têm em comum é uma relação com o isolamento que o senso comum lê como sintoma e que Schopenhauer leria como estrutura. Para ele, esses homens e essa mulher não estavam sozinhos, apesar de suas capacidades. Estavam sozinhos por causa delas. E há uma diferença fundamental entre essas duas leituras. A primeira transforma o isolamento em tragédia pessoal, em falha de adaptação, em algo a ser corrigido. A segunda o torna inevitável. É a consequência de uma mente que opera em uma frequência que a maioria das interações sociais simplesmente não alcança. A vontade é o conceito central para Schopenhauer. Em sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1818, ele argumenta que por trás de tudo o que percebemos, cada desejo, cada impulso, cada decisão humana, existe uma força cega e irracional que ele chama de vontade. Ela não tem propósito, não tem direção, não busca felicidade nem realização. Ela simplesmente quer, sem saber o que quer, sem jamais se satisfazer com o que obtém. A maioria dos seres humanos, na visão de Schopenhauer, vive inteiramente a serviço dessa força. Busca status porque a vontade empurra nessa direção. Foge do tédio porque o vazio da vontade insatisfeita é insuportável. Procura companhia não por afeição genuína, mas porque o barulho alheio abafa por alguns momentos o ruído interno de uma existência sem propósito fixo. A sociabilidade, nesse sentido, não é conexão, é anestesia. O indivíduo dotado de intelecto desenvolvido, porém, ocupa uma posição distinta nessa estrutura. Schopenhauer acreditava que, em certas mentes, o intelecto consegue se desprender parcialmente da vontade e observá-la de fora. Essa capacidade de contemplação, de ver o mecanismo em vez de ser movido por ele, é ao mesmo tempo a fonte da produção intelectual
e a raiz do deslocamento social. Porque o problema não é que essas mentes desprezem as outras pessoas. O problema é mais preciso do que isso. É que as conversas que constituem a maior parte da vida social, conversas sobre status, sobre aparências, sobre pequenas disputas de reconhecimento, são exatamente o território onde a vontade opera com mais força e onde o intelecto tem menos o que fazer. Não se trata de uma questão de superioridade moral. Trata-se de incompatibilidade de matéria-prima. Uma mente habituada a trabalhar com abstrações, com problemas que não têm solução imediata, com perguntas que desconfortam em vez de entreter, simplesmente não encontra combustível nas trocas que a maioria das interações sociais oferece. E o esforço de fingir que encontra tem um custo que Schopenhauer descrevia com precisão clínica: o esvaziamento progressivo da própria capacidade de pensar. E esse é o ponto que raramente é percebido. O problema da vida social não é apenas o que ela oferece, mas o que ela exige em troca. Schopenhauer ilustrou esse dilema com uma das imagens mais precisas que a filosofia produziu sobre as relações humanas. Ele descreve um grupo de porcos-espinhos num dia de inverno rigoroso. O frio os obriga a se aproximar uns dos outros para não morrer congelados. Mas ao se aproximarem demais, os espinhos de cada um começam a ferir os outros. A dor os força a recuar. O frio os empurra de volta. Esse movimento de aproximação e recuo continua até que encontram uma distância intermediária. Longe o suficiente para não se machucar. Perto o suficiente para sentir algum calor. Segundo o filósofo, essa distância intermediária é o que a sociedade convencionou chamar de polidez. As boas maneiras não são, na sua leitura, uma expressão de afeto ou de respeito genuíno. São um acordo tácito de quanto espaço cada um precisa para conviver sem se destruir. Mas há um detalhe na parábola que Schopenhauer desenvolve e que raramente é mencionado quando ela é citada. Ele observa que o indivíduo com maior riqueza interior, aquele cuja mente é capaz de gerar seu próprio calor intelectual, não sente o frio da solidão da mesma forma que os outros. Para esse indivíduo, o cálculo muda. O custo de se aproximar, de suportar os espinhos alheios, de negociar a distância certa para não ser ferido, pode ser maior do que o custo de simplesmente ficar afastado. Isso não é frieza. É uma forma diferente de contabilidade existencial. O que Schopenhauer está descrevendo não é um ser humano que não precisa de nada. É um ser humano cujas necessidades intelectuais são satisfeitas de uma forma que a maioria das interações sociais não consegue alcançar, e que, por isso, tende a reservar o contato humano para ocasiões onde há alguma possibilidade real de troca, e a tratar o restante com uma distância que o mundo frequentemente interpreta como arrogância, mas que é, na sua estrutura mais básica, economia de recursos. Há algo de brutal nessa leitura. Ela retira da solidão intelectual qualquer romantismo. Não é sobre ser incompreendido. Não é sobre ser especial demais para o mundo. É sobre uma mente que fez um cálculo e chegou a uma conclusão que o convívio social raramente contesta, porque raramente tem acesso a ela. Mas essa lógica ainda não explica tudo. Se a distância resolve o problema do conflito, por que ela não resolve o desconforto? Schopenhauer tinha uma resposta. E ela é mais perturbadora do que simplesmente dizer que o mundo é raso. Para ele, a vida social não é apenas superficial. Ela é estruturalmente organizada para ser. As pessoas não se reúnem, na maior parte das vezes, para trocar ideias ou construir algo junto. Reúnem-se para gerenciar impressões, para exibir uma versão de si mesmas que garanta aceitação, status ou, ao menos, a ausência de rejeição. É um teatro. E como todo teatro, ele tem regras que ninguém escreveu, mas todo mundo conhece. A primeira regra é evitar o desconforto.
A segunda é não fazer perguntas que coloquem outros em posição difícil. A terceira, talvez a mais rígida de todas, é calibrar constantemente o que você diz em função do que o grupo está disposto a ouvir. O problema para quem opera com maior complexidade não é que essas regras sejam injustas, é que segui-las exige uma redução contínua. Você simplifica o argumento, suaviza a conclusão, abandona o raciocínio no meio porque percebe que a sala já perdeu o fio, e faz isso tantas vezes, em tantas interações, que começa a ser difícil distinguir onde termina a performance e onde começa o que você realmente pensa. Schopenhauer chamava isso de o custo invisível da sociabilidade. Não é o tédio das conversas vazias. Isso é apenas o sintoma. É o que acontece com a mente que passa tempo demais no modo social. Ela perde gradualmente a capacidade de operar fora dele. A contemplação, o pensamento não mediado, a disposição de sentar com um problema sem precisar traduzi-lo para consumo imediato. Tudo isso se deteriora com o uso constante da performance. Será a solidão a sorte de todos os espíritos excepcionais? Nietzsche começou como admirador de Schopenhauer. Leu O Mundo como Vontade e Representação aos 21 anos e disse que aquele livro havia mudado algo em sua forma de pensar. Mas com o tempo foi se distanciando. Não porque discordasse do diagnóstico, mas porque discordava da postura. Para Schopenhauer, o isolamento era um recuo necessário, uma forma de preservar o intelecto do desgaste do convívio social. Havia algo de defensivo nessa posição, uma filosofia construída, em parte, para justificar o afastamento do mundo. Nietzsche via diferente. Em Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo não como alguém que se retira para se proteger, mas como alguém que desce da montanha para enfrentar o que encontra embaixo. O isolamento para ele não era destino, era laboratório. O lugar onde você se fortalece antes de voltar. E o que você encontra quando volta é o problema central de Nietzsche. A verdade separa. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche argumenta que o pensador que segue o raciocínio até onde ele leva, inevitavelmente perde o chão comum com a maioria. Schopenhauer falava de incompatibilidade, frequências que não se encontram. Nietzsche fala de ruptura. Um antes e depois no modo de habitar o mundo que o pensamento profundo produz, sem pedir permissão. E essa ruptura tem um custo que nenhum dos dois subestimava, porque o isolamento que Nietzsche descreve não é confortável. Não é a solidão serena do sábio em seu reino mental. É a solidão de quem seguiu o pensamento até um ponto sem retorno e agora precisa descobrir como viver lá. Mas o que acontece com uma mente que chegou a esse ponto de não retorno e não encontrou nada do outro lado para substituir o que deixou para trás? Søren Kierkegaard não falava sobre inteligência, falava sobre consciência, e para ele a distinção importava. Em A Doença para a Morte, publicada em 1849, Kierkegaard descreve o desespero não como uma emoção passageira, mas como uma condição estrutural. E o que determina a profundidade do desespero de uma pessoa não é o que ela sofreu, mas o quanto ela é capaz de compreender o que está sofrendo. A ideia é perturbadora na sua precisão. Quanto maior a consciência, maior a capacidade de perceber o abismo. Não o abismo do mundo lá fora, o abismo interno. A distância entre o que você é e o que percebe que poderia ser. Entre o que entende e o que consegue efetivamente viver. A maioria das pessoas está protegida desse abismo por uma consciência limitada. Não porque sejam inferiores, mas porque não desenvolveram ainda os instrumentos para ver o que há lá embaixo. E essa proteção tem valor real. É o que permite funcionar, participar da vida social, habitar o cotidiano, sem o peso constante do que ele implica. Quem desenvolveu esses instrumentos não tem essa proteção. O isolamento intelectual, nessa leitura, não é apenas social.
é existencial. O filósofo não romantizava isso. Ele descrevia como uma condição, com a mesma neutralidade clínica com que Schopenhauer descrevia a vontade. Algo que está lá, que opera independente da sua vontade e que exige ser reconhecido antes de poder ser de alguma forma administrado. Porque, depois que esse tipo de consciência se forma, não existe retorno. Você não volta a não perceber. Não volta a não entender. E isso transforma completamente o problema. Porque a pergunta já não é mais como evitar esse abismo, mas como viver sabendo que ele está sempre ali.